Doutor Ari Lúcio Fontes, o meu convidado, ele é advogado do Sistema Previdenciário, está nessa área há quantos anos, doutor Ari? Seja bem-vindo! Olá, Cristina. Olá, amigos telespectadores. 39 anos na área previdenciária. Uma vida toda trabalhando Sim. com isso. Desde 1985. Quantas reformas já passaram, hein? Quantos adendos, quantas leis novas. Tantas emendas constitucionais, reformas, novas leis, decretos. Tudo isso a gente tem que acompanhar de acordo Para estar atualizado, né? Para estar atualizado. Sim, sempre atualizados. Eu tenho uma pergunta aqui, por exemplo, doutor Ari. Olha só. É de uma mulher, a Jussara. Ela pergunta o seguinte. Ela ficou viúva dia 20 de novembro de 2019, tá? O falecido marido dela recebia 4.800. Ela achou que ia ficar com esses 4.800. Que nada, gente. Veio só 2.800. A vizinha dela, no mesmo ano, ficou viúva 30 dias antes dela. E a aposentadoria da vizinha dela é maior, 3.500 e a dela 2.800. Por que essa diferença, sendo que foi de 30 dias apenas, doutor? Exatamente. Ai, que raiva, né, gente? Pois é. Veja bem, ela tem muita razão de estar indignada, porque na época ela vinha de uma legislação muito antiga que a pensão era o mesmo valor da aposentadoria. Falecia o segurado, o instituidor da pensão, no caso aí as duas pensões eram de marido para mulher, de cônjuge varão que faleceu, deixou a pensão para a esposa. A vizinha dela foi em outubro de 2019, segundo a informação, 30 dias antes, era uma legislação. 30 dias depois, a legislação tinha mudado. Eu não acredito, ela pegou a lei nova. Exatamente. Em 2019, saiu a emenda constitucional número 103, que foi a grande reforma da Previdência Social, a nova Previdência. Com a emenda constitucional 103, a pensão passou a ser apenas 60% do benefício do instituidor da aposentadoria. Então ela, que tinha 4.800, como o óbito foi posterior a 13 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a emenda constitucional 103, o cálculo foi feito com base em 60% do valor da aposentadoria. A outra, que foi 30 dias antes, pegou 100%. Então, o mesmo valor da aposentadoria transformou-se em pensão. Por isso, esse disparate entre uma e outra. E como explicar para essa senhora então, doutor, que era a mudança da lei? Então, independente do tempo que a pessoa esteja casada ou não, faleceu, vai ser só 60%? Sim, vai ser hoje, a pensão, a partir da emenda constitucional número 103, de novembro, de 13 de novembro de 2019, sim. Agora, não quer dizer que vai ser sempre esse 60%, porque tem aí umas outras regras, fica difícil eu explicar aqui se não for por um caso concreto. Eu vou, como diz, usar o programa todo explicando essa regra. Então é melhor eu ficar por aqui, deixa numa outra oportunidade, quando tiver uma pergunta, a gente explica melhor isso aí. Até porque eu tenho uma outra pergunta, e essa aqui é do Sebastião Rezende, de Sarandi. Ele falou que viveu com uma mulher, gente, por 18 anos, e também é sobre pensão. Eles não tiveram filhos, ela era aposentada, morreu. Ele não pediu pensão, porque ele tem medo de perder a aposentadoria dele. Ele quer saber se ele tem direito a essa pensão dela, sem perder a aposentadoria dele. Exatamente. Aí dá uma oportunidade, talvez, de entrar naquela questão. Veja bem, quando existe pensão e aposentadoria, quando tem direito à pensão e aposentadoria, aquele pensionista, pretenso pensionista, ele vai optar pelo melhor valor. Ele vai ficar com a aposentadoria dele se ela for maior do que a deixada pela esposa. Ele vai escolher. Então, ele pode ficar com as duas. Se for duas pensões de mesmo valor de salário mínimo, ele vai ficar com as duas do salário mínimo.
Agora, a grande maioria das pensões das esposas eram salários mínimos. No caso dele aí, provavelmente ele tem uma aposentadoria, não falou esse valor, mas ele tem uma aposentadoria de um valor maior. Aí alguém falou, se você que pedir a pensão da sua esposa, você vai perder a sua. Então você vai ficar, a dela é menor. Não. Ele vai ficar com a dele no mesmo valor. E se a dela é só salário mínimo, ou fosse ali gasto de R$ 2.500, R$ 3.000, vai cair para salário mínimo. Então ele vai ficar com a dele normal. E ganhar um salário a mais. Ganhar um salário mínimo da dela. Então pede imediatamente. Você já perdeu muito tempo. Aí, ó, que coisa boa. Você está perdendo esse salário mínimo decorrente da morte da sua esposa. Olha, tem um aqui do Josias, ele tem 60 anos, trabalhou na roça com os pais até os 18 anos. Atualmente ele é pedreiro e tem já 33 anos de registro em carteira. Ele pode se aposentar? É a pergunta dele. Sim, seu Josias, tranquilamente. Se o senhor tiver um bom início de prova documental desse trabalho rural com os seus pais... O que é prova documental? Essa prova documental pode ser ali. O alistamento militar, se o senhor declarou como lavrador, o senhor fez aos 17 anos. A sua carteira de identidade, se lá no Instituto de Identificação o senhor declarou lavrador, lá está constando essa profissão de lavrador. Quando tirou a reservista, provavelmente aí com os 18 anos já fez, né, o serviço militar. Colégios que ele estudou também serve? Como? Colégios que ele estudou? Colégio rural se estudou, isso tudo é início de prova documental. Agora, não, eu não fiz alistamento, eu não fiz identidade, eu não fiz título de eleitor, não. Então, tudo bem, você vai pegar o dos seus pais, que você trabalhou com seus pais. O seu pai, todas as vezes que foi registrar um filho, provavelmente ele declarou lá a profissão de lavrador. Se ele foi fazer um cadastro em banco, ele declarou lavrador. Se teve um problema médico ou fez um cadastro em loja, ele declarou lavrador. Tudo isso aí é início de prova documental que serve para você complementar por prova testemunhal. E nesse caso, o senhor informou que que trabalhou na roça até os 18 anos, é isso? Isso, até os 18. Então, veja bem. O senhor vai contar dos 12 aos 18, são 6. Se o senhor tem 33 anos de carteira registrada, somando esses 6, hoje vai dar 39 anos. Com 60 anos de idade e 39 anos de contribuição. Hoje, nesta data, se o senhor complementar com esse tempo rural, o senhor estará com todos os requisitos cumpridos para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Até dó, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa orientação. Você vê que prestação de serviço importante faz esse programa? Como é? As pessoas às vezes ficam trabalhando, lutando, às vezes até sem saúde, sem saber que já, de repente, poderia estar aposentada. Doutor Ari, eu tenho que ir para o intervalo comercial, tenho mais perguntas, mais dúvidas aqui. O povo estava com saudade. Sim. E eu muito feliz de você estar aqui hoje orientando o meu público, viu? Eu que fico feliz de poder ser uma peça de informação para esse grande público de Maringá e toda a região. Eu tenho que chamar o intervalinho. Rápido, gente. Intervalo, vou e volto com o doutor Ari Lúcio Fontes no programa hoje. De volta aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Estamos batendo papo hoje e tirando dúvidas das pessoas que têm nessa área do sistema previdenciário, que é bastante complicado, e que nos enviaram muitas perguntas aqui, sabendo que o doutor Ari Lúcio ia estar aqui hoje. Preparado para mais uma bateria de perguntas? Vamos tirar as dúvidas aí dos telespectadores. São perguntas muito importantes que vieram. E assim, uma dúvida de um serve para outros, né? Que às vezes é igual. Olha, por exemplo, a Diva ficou viúva faz 10 anos. Ela recebe pensão do Paraná Previdência. Mas a Diva está pretendendo se casar novamente. Se ela casar-se, doutor Ari, ela vai perder a pensão do falecido marido dela? Ô, dona Diva, que pena. Eu gostaria muito que a senhora fosse muito feliz no casamento. Mas, infelizmente, a senhora me informou que é o Paraná Previdência, é um regime próprio. A regra do Paraná Previdência, sim,
a senhora casar de novo, ou descobrir que a senhora viva uma união estável, profícua e duradoura com seu companheiro, a senhora perde a pensão. Não é a mesma situação se a senhora tivesse uma pensão do regime geral da Previdência Social, INSS. É diferente do INSS? Por quê? Se fosse INSS, ela poderia casar, fazer a festa de casamento, ser muito feliz e continuaria com a pensão. Do ex-marido, do falecido marido. Mas no caso aí é um regime próprio, é o Paraná Previdência. A regra do Paraná Previdência, que é um regime próprio, não casou permite. De novo, perde o direito. Entendi. Eu não sabia, gente. Uma união estável, profícua e duradoura, desde que fique bem provado isso, perde o direito à pensão. No caso dela, se casar novamente, infelizmente, vai perder a pensão. E quem tem do INSS, a pensão no caso do seu ex-marido... A viúva que casou ou o viúvo que casou continua recebendo. Continua recebendo. Nossa, sei lá. Antigamente tinha uma outra legislação, mas de 30 e poucos anos para cá, continua, ainda não mudou essa legislação. Olha, tem uma aqui do Martins, viu? Ele trabalhou em Portugal, vamos lá, e durante 8 anos. E ele está beirando 59 anos de idade. Aqui no Brasil, ele tem 28 anos de contribuição de carteira, no caso, né? Posso somar o tempo de Portugal e já me aposentar aqui no Brasil? Ô, senhor Martins, infelizmente não. Nenhum outro país? Por quê? Não. Poderia, se você... Seu Martins, se ele tivesse aqui, por exemplo, 12 ou 13 anos só, que ele não tinha carência preenchida, aí ele poderia contar esse tempo para cumprir a carência. Porque lá em Portugal não existe aposentadoria por tempo de contribuição, só aposentadoria por idade. Então, para ele aproveitar esse tempo de lá aqui, ele teria que esperar os 65 anos, que é a aposentadoria por idade. E para os 65 anos, ele não precisa desse tempo lá, que ele já tem a carência aqui. Então, ele só vai poder aposentar aos 65 anos. Ele trazer esse tempo de lá não vai ajudar nada, porque lá não tem a aposentadoria por tempo de contribuição igual nós temos aqui. Então, não vai somar para completar, senão ele somaria esses 10 anos de lá, automaticamente, ele informou aí que tem quantos anos de aqui? 28. Daria 38 anos. Com a idade que ele tem, daria para aposentar aqui. Mas esse tempo lá não soma, porque lá não tem essa aposentadoria por tempo de contribuição. Como há um tratado, só pode aproveitar se for a mesma espécie de aposentadoria. Se lá tivesse aposentadoria por tempo de contribuição, aqui também. Como lá só tem a por idade, ele pode aproveitar só para uma aposentadoria por idade. Por exemplo, ele tem 10 anos lá. Se ele tivesse 5 só aqui, ele poderia chegar aos 65 anos e usar esse tempo lá para carência, que desde que ele averbasse aqui. E quais outros países aqui perto que tem por tempo de serviço, que tem esse tratado? Não, o Mercosul tem, não? O Brasil é um dos remanescentes dos países que tem. Todos os outros países. Tanto é que acabou agora. Com a reforma não existe mais. Existe por regra de transição. Com a reforma, com a emenda constitucional 103, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou no Brasil. Entendeu? Ela existe para quem já estava no sistema naquela data, 13 de novembro de 2019. Mas quem entrou no sistema pós 13 de novembro de 2019, ele só vai aposentar por idade. A mulher com 62, o homem com 65. Entendeu? Não vai existir mais essa regra da aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos lá. Olha, a Sônia, ela é balconista e está perguntando o seguinte. Ela tem 29 anos de carteira registrada e está com 28 anos, 58 anos de idade. Já pode se aposentar? 29 de carteira e 58 de idade. Não. Como é o nome dela? Sônia. Dona Sônia, infelizmente não. A senhora não vai atingir nenhuma regra antes do... Que idade? 58 ela tem. 58. Então, a senhora vai aposentar aos 62. Como a senhora tem 29 anos só, para a senhora acessar uma regra mais branda, significa dizer que na data da emenda constitucional, a senhora teria que ter no mínimo 28 anos de contribuição.
A senhora só tinha, quer dizer, 4 anos atrás, quase... Foi a época da emenda, né? Tinha aí 24 anos, 25 anos. Se tivesse 28, então, sim. A sua regra de transição exigiria que a senhora cumprisse com 100% daquilo que faltava para 30%. E esse 100% vai ultrapassar os 62%. Então, a senhora vai aposentar por idade ao 62%. A senhora não tem chance de atingir uma regra antes disso. A menos que a senhora tenha vindo de um trabalho rural, a senhora tiver a condição de contar 5, 6 anos de rural, aí a senhora poderia aposentar hoje. Entendi. Olha, gente, não adianta. A gente não dá conta sozinho de entender a todo o sistema previdenciário. Não fique aí com dúvida, né? Pode enviar perguntas para o nosso programa, lá para o escritório do Dr. Ari. Ele tem sempre muito carinho em poder ajudar as pessoas em sanar dúvidas. Por exemplo, o Vinícius, esse aqui, ele mandou lá no meu Facebook essa pergunta para o Dr. Ari. Olha, doutor Vinícius, faz 4 anos que a minha aposentadoria é só o salário mínimo. Na última empresa que trabalhei por 10 anos, eu fazia muitas horas extras e a empresa não me pagava. Entrei na justiça, ganhei as horas extras. Tem como melhorar, então, a minha aposentadoria em função disso? Sim, eu vou responder para o seu Vinícius, mas antes disso eu quero deixar aqui que a gente está falando. Lógico que esse programa vai passar depois, as pessoas vão ver e vão ficar assim, poxa, mas eu queria mandar uma pergunta. Olha, eu vou deixar aqui o telefone, que é o WhatsApp do meu escritório, 98406-0755. 98406-0755. Nesse número, você pode mandar uma mensagem de áudio, uma mensagem escrita. Pode mandar quantas dúvidas quiserem. Eu vou responder oportunamente. Todas as questões que vierem através desse WhatsApp, que é o WhatsApp do escritório, eu vou responder. Então, agora vamos responder o seu Vinícius, né? Seu Vinícius, o senhor disse que fez muitas horas extras e ganhou na justiça, né? Isso. Logicamente que se ela melhorou a sua base de cálculo, nós temos que analisar esse seu processo trabalhista. O senhor tem que procurar um advogado da área previdenciária que entenda bem do assunto. Ele vai pedir para o senhor os cálculos e a sentença que ele lhe deu ganho de causa lá na Justiça do Trabalho. Na hora que fizermos esta conta, se esta base de cálculo de 10 anos, que incorporação dessas horas trabalhistas, se aumentou a base de cálculo, pode ser que aumentem muito o valor da sua aposentadoria. Pode ser que o senhor saia de salário mínimo para 2 ou 3 salários mínimos. Já pensou? Já aconteceu muito comigo, de pegar uma causa uma aposentadoria com um salário mínimo, que veio de uma ação trabalhista, fez-se o cálculo com aquelas verbas trabalhistas reconhecido pós-aposentado e melhorou muito o valor da aposentadoria. Há condição, sim. Ai, aí, Vinícius, que notícia boa para você, meu Deus. O que faz com o salário mínimo? É atestado, eu digo sempre, né? O salário mínimo, infelizmente, se você for pensar em comprar um medicamento, fazer uma comprinha, se pagar aluguel, aí não sobrevive mesmo, né? Ô, doutor Ari, eu tenho outras perguntas, claro que eu teria outras para a gente sanar aqui, o tempo está indo ali, mas eu queria, assim, que as pessoas nos enviassem perguntas, pode enviar, né, aqui mesmo, no YouTube, no meu Instagram também, Cristina Calisto Oficial. Perguntas ou dúvidas no WhatsApp que o doutor acabou de falar aqui, esse WhatsApp que está aí, ó, que é o do escritório. Por quê, gente? O que a gente quer é fazer deste programa uma prestação de serviço. O doutor Ari se dispõe a isso também e a gente sempre fica muito feliz. Eu que fico feliz de poder informar, poder tirar as dúvidas dos telespectadores dessa nossa grande região de Maringá, toda a região circunvizinha aí, das cidades vizinhas, que o canal atinge, né? E estamos aqui sempre à disposição, que o programa tiver oportunidade e que a minha pauta também permitir. Tá certo. Eu agradeço sua participação mais uma vez, gente, como eu gosto, viu? Porque, ó, passar segurança para vocês, né? Trazer gente aqui que passa credibilidade. E é isso que o doutor Ari significa. O doutor Ari Lúcio Fontes, ele é advogado do sistema previdenciário.